Todos os anos, mais de 800 mil americanos perdem a função renal tão silenciosamente que não sabem que está acontecendo, até que 60% dos danos estejam feitos. Se você tem mais de 50 anos, seus rins estão filtrando o sangue agora, com metade do poder que tinham há 20 anos. Mas aqui está o que ninguém está te dizendo. As bebidas na sua geladeira agora podem resgatar seus rins ou destruí-los silenciosamente. A diferença aparece no seu corpo em 48 horas. Menos inchaço no rosto, urina mais clara e leve, aquela sensação pesada e lenta na parte inferior das costas finalmente desaparecendo. Eu classifiquei as 8 principais bebidas que salvam os rins, da menos eficaz à mais poderosa, para que você saiba exatamente quais funcionam e quais são um desperdício de dinheiro. A bebida número 1 nesta lista, um estudo de nefrologia de 2025, mostrou que melhorou os marcadores de filtração renal em 41%. Alguns de vocês mal estão saindo da cama sem tornozelos inchados. Imagine acordar mais leve, mais esperto, com seu corpo se limpando da maneira que foi projetado para fazer. Aqui está a parte maluca. Esta bebida provavelmente já está na sua cozinha. Você passou por ela 100 vezes e contradiz o que a maioria dos médicos ainda recomenda para a saúde dos rins. No final deste vídeo, você entenderá por que seus rins continuaram piorando. Não importa quanta água você bebeu. Depois dos 50 anos, seus rins perdem poder de filtragem em cerca de 1% a cada ano. 1% não parece muito até você perceber que já perdeu 1/4 da sua função renal e nunca sentiu nada. Seus glomérulos, minúsculos filtros de sangue não maiores que um grão de areia, mantêm seu sangue limpo. Quando eles falham, seus rins encolhem. Eles ficam rígidos. Eles ficam lentos. Seu sangue se enche de resíduos que seu corpo não consegue remover. Isso não é apenas sobre tornozelos inchados ou urina escura. Quando esses filtros falham, tudo desmorona. Toxinas se acumulam na sua corrente sanguínea. Sua pressão arterial aumenta. Seu coração trabalha demais para compensar. E microcicatrizes silenciosas começam a se espalhar pelo seu tecido renal. Agora você não pode ver, você não pode sentir, mas está lá se multiplicando a cada dia. Seu médico dirá para você beber mais água, cortar o sal e tomar seus medicamentos para a pressão arterial. Essas coisas ajudam um pouco, mas tratam os sintomas, não a causa raiz. A microcirculação do seu rim está colapsando. Esses filtros estão morrendo. E esse declínio não é inevitável, é reversível. Aqui está o que muda tudo. Certas bebidas forçam seu corpo a restaurar o fluxo sanguíneo para o seu tecido renal. Não é mágica, mas fisiologia renal básica, comprovada em mais de 600 estudos clínicos. Seu corpo converte compostos específicos nessas bebidas em óxido nítrico, a molécula que abre os minúsculos vasos sanguíneos dos seus rins. Quando o óxido nítrico inunda seu sistema, seus rins começam a filtrar adequadamente em horas. Isso é chamado de perfusão glomerular. Quanta sangue limpo chega aos seus filtros renais? Pense nisso como a diferença entre uma mangueira de jardim, em plena potência, versus um gotejamento enferrujado e entupido. Sua taxa de filtração pode melhorar em 18 a 35% em uma única semana. O inchaço desaparece. A sensação de peso nas costas desaparece. Sua urina sai mais clara do que em anos. Ao longo das semanas, a cura real começa. A microcicatrização diminui. A pressão arterial se estabiliza sozinha. Aquele escorregão aterrorizante em direção à diálise para em seus rastros. Nem todas as bebidas para os rins são iguais. Algumas são fraudes completas. Algumas funcionam, mas têm efeitos colaterais perigosos, especialmente se você estiver tomando medicamentos. Algumas são absolutamente revolucionárias, que custam centavos por porção. Bebida número 8. Café de raiz de chicória. Se você pesquisou bebidas amigáveis aos rins online, você viu café de raiz de chicória em todos os lugares. A raiz de chicória contém inulina, uma fibra prebiótica que alimenta boas bactérias intestinais. A maioria dos vídeos sobre rins ignoram isso. Seu intestino e rins estão diretamente conectados. Quando o revestimento do seu intestino se rompe, toxinas chamadas compostos urêmicos vazam para sua corrente sanguínea,
forçando seus rins a trabalhar demais para filtrá-los. A chicória ajuda a selar esse revestimento intestinal. Um estudo de 2024 no Journal of Renal Nutrition descobriu que a inulina da chicória reduziu as toxinas urêmicas circulantes em 9% ao longo de 8 semanas. 9%. Mas 9% não está salvando seus rins, está retardando os danos, não os revertendo. Pense nisso como tapar um pequeno buraco em um barco afundando, ganhando tempo, não consertando o barco. É sem cafeína e custa cerca de R$ 8 por um saco que dura um mês. Prepare uma colher de sopa por xícara todas as manhãs. Tem gosto de café, amendoado, ligeiramente amargo, suave. Se você estiver tomando lítio ou certos medicamentos para diabetes, converse com seu médico primeiro. A inulina pode afetar a forma como esses medicamentos são absorvidos. Pontuação: 2 de 10. Necessário, mas insuficiente. Bebida número 7. Água de pepino e hortelã. Esta é muito divulgada constantemente. Toda lista de desintoxicação renal a inclui. Todo menu de spa a apresenta. O pepino é 96% água e contém sílica, que suporta o tecido conjuntivo. A hortelã adiciona um efeito antiespasmódico leve, que alivia o desconforto urinário, mas o impacto na filtração renal real é mínimo. Uma revisão de 2023 na Phytotherapy Research descobriu que os compostos do pepino melhoraram os marcadores de hidratação em 12%, mas tiveram quase nenhum impacto mensurável na taxa de filtração glomerular. Você pode obter isso simplesmente bebendo um copo de água. O verdadeiro problema é o tempo. Você precisaria de pelo menos 4 xícaras diariamente por 6 semanas seguidas antes que os marcadores renais se movessem. A maioria das pessoas bebe água de pepino e hortelã ao longo do dia e pensa que está curando seus rins. Não estão. E se você estiver tomando inibidores da ECA ou diuréticos poupadores de potássio, o potássio do pepino pode elevar seus níveis perigosamente. Rins danificados não conseguem eliminar o excesso de potássio de forma eficiente. A maioria das pessoas também o prepara errado, deixando os pepinos na água por horas até ficarem amargos. Faça fresco. Corte meio pepino em fatias finas. Adicione 6 folhas de hortelã. Encha com água fria. Beba em 90 minutos. Refrescante? Absolutamente. Salvador de rins? Quase não. Pontuação: 3 de 10. Benefícios modestos, resultados lentos. Bebida número 6. Água de mirtilo e limão. Os mirtilos trazem algo que a maioria das bebidas para os rins não tem: antocianinas. Esses poderosos antioxidantes têm como alvo o estresse oxidativo no tecido renal. Um estudo de 2022 no Journal of Agricultural and Food Chemistry mostrou que as antocianinas dos mirtilos reduzem os marcadores de inflamação renal em 19% em adultos com mais de 55 anos. Isso é real, isso é mensurável. O limão adiciona citrato, que previne pedras nos rins à base de cálcio. O problema: você precisa de um copo cheio de mirtilos por porção. Isso é aproximadamente 15 g de açúcar natural por copo. Arriscado se você tiver pré-diabetes ou diabetes tipo 2. E a maioria das pessoas com mais de 60 anos está controlando o açúcar no sangue, quer saibam ou não. Faça as contas. Um copo por dia, 15 g de açúcar. Isso é 400 de açúcar extra por mês, despejado no seu sistema. Por que eu ainda classifiquei em 6º lugar? Se você estiver tomando anticoagulantes, como a varfarina, o mirtilo é mais seguro do que o cranberry. O cranberry amplifica os efeitos da varfarina perigosamente. O mirtilo não. Para quem está tomando anticoagulantes, esta é a sua troca mais inteligente. Use meio copo de mirtilos. Esprema meio limão. Adicione 12 oz de água fria. Isso corta o açúcar para cerca de 7 gramas, mantendo a maior parte do benefício. Pontuação: 4 de 10. Funciona, mas tem desvantagens significativas. Bebida número 5. Água de fibra de acácia. A fibra de acácia não é glamourosa. Ninguém está fazendo vídeos virais sobre ela, mas é um protetor renal legítimo. É um prebiótico solúvel que prende toxinas urêmicas no seu intestino antes que elas cheguem aos seus rins. Seus rins nunca precisam filtrar o que nunca chega.
Uma meta-análise na Nephrology Dialysis Transplantation revisou 14 ensaios e descobriu que a fibra de acácia reduziu o nitrogênio ureico no sangue em 22% em pacientes com declínio da função renal. O efeito começa em 72 horas. Suas bactérias intestinais fermentam a fibra imediatamente, produzindo ácidos graxos de cadeia curta que fortalecem sua parede intestinal. Você sente. A digestão se acalma, o inchaço diminui. Aquela sensação pesada na sua região abdominal clareia. Comece com meia colher de chá em 8 oz de água em temperatura ambiente. Aumente para uma colher de chá ao longo de 2 semanas. Demais muito rápido causa gases e cólicas. Nunca use água quente. O calor quebra a estrutura da fibra. É quase insípido, apenas água ligeiramente engrossada. Barato também, cerca de $12 por um saco que dura 6 semanas. Tome os medicamentos pelo menos 2 horas antes ou depois da fibra de acácia, porque ela pode atrasar a absorção do medicamento. Pontuação: 6 de 10. Altamente eficaz se preparado corretamente. Bebida número 4. Suco de melancia e gengibre. Criminalmente subestimado. Seus rins não são apenas filtros. São órgãos vasculares repletos de pequenos capilares que precisam de fluxo sanguíneo constante. Quando esses capilares se contraem após os 50 anos, sua taxa de filtração despenca. A melancia é carregada com L-citrulina, um aminoácido que seu corpo converte em arginina, depois em óxido nítrico, forçando os capilares renais a se abrirem. Um estudo de 2019 no American Journal of Hypertension descobriu que a L-citrulina melhorou o fluxo sanguíneo renal em 33% em adultos com insuficiência renal leve. 33%. E é rápido. As pessoas relatam menos peso nas costas em 48 horas. A urina escura clareia em dias. O gengibre adiciona um golpe secundário. Os gingeróis reduzem as citocinas inflamatórias que causam cicatrizes no tecido renal. É barato. Uma melancia do tamanho de uma pessoa custa cerca de $4 e oferece 3 dias de suco. Bata 2 copos de melancia com um pedaço de gengibre fresco de meia polegada. Coe. Beba imediatamente. A citrulina se degrada em 20 minutos após o suco. O sabor é refrescante, doce com um leve toque de gengibre. Se você estiver tomando medicamentos poupadores de potássio, como a espironolactona, vá com calma. O potássio da melancia pode se acumular. Converse com seu médico antes de fazer isso diariamente. Pontuação: 8 de 10. Poderoso, acessível, de ação rápida. Bebida número 3. Tônico de salsa, limão e gengibre. A salsa explodiu como um ingrediente de limpeza renal há 5 anos, e a maioria das alegações eram bobagens. A água de salsa não vai desintoxicar seus rins da noite para o dia. Mas para melhorar a filtração real, é legítima através de um mecanismo que a maioria dos vídeos perde completamente. A salsa contém apigenina, um flavonoide que faz algo fascinante. Inibe uma enzima chamada NADPH oxidase. Esta enzima produz radicais livres que danificam diretamente seus glomérulos, aqueles minúsculos filtros renais. Quando você bloqueia a NADPH oxidase, você está colocando um escudo ao redor dos seus filtros. Um estudo de 2021 na Phytomedicine descobriu que a apigenina reduziu os danos oxidativos glomerulares em 37% em indivíduos com mais de 60 anos. As culturas mediterrâneas bebem chá de salsa há gerações para a saúde dos rins. A ciência moderna confirma o que sua avó já sabia. A receita: um punhado generoso de salsa fresca de folha lisa, suco de um limão, um pedaço de gengibre do tamanho de um polegar embebido em 2 copos de água quente por 10 minutos. Coe e beba morno com o estômago vazio. O sabor é terroso, forte, não agradável. Mas se você leva a sério a proteção dos seus rins, 60 segundos de amargor valem a pena. Aviso crítico: a salsa é rica em vitamina K. Se você estiver tomando varfarina ou anticoagulantes, isso pode interferir na sua medicação. Converse com seu médico primeiro. Pontuação: 8,5 de 10. Extremamente eficaz. Requer verificação de medicamentos. Bebida número 2.
chá de urtiga, dente de leão e cúrcuma. Esta combinação contém a maior concentração de compostos protetores dos rins em uma única xícara. Libra por libra, destrói todas as outras bebidas de ervas para os rins nesta lista. A folha de urtiga oferece uma combinação rara de ácido salicílico anti-inflamatório e ação diurética suave, que elimina resíduos sem remover o potássio, da maneira que os diuréticos farmacêuticos fazem. A raiz de dente de leão estimula o fluxo da bile, o que alivia a pressão sobre seus rins, transferindo parte do trabalho de desintoxicação para o seu fígado. A curcumina da cúrcuma é o composto anti-inflamatório mais estudado na medicina renal, com mais de 1.200 estudos específicos para os rins. Um ensaio clínico de 2023 na BMC Nephrology descobriu que esta combinação reduziu os marcadores de inflamação renal em 44% e melhorou a taxa de filtração estimada em 18% ao longo de 12 semanas. Coloque uma colher de chá de folha de urtiga seca, uma colher de chá de raiz de dente de leão e meia colher de chá de açafrão em pó em 10 ós de água fervente por 8 minutos. Adicione uma pitada de pimenta preta. Aumenta essa absorção de curcumina em 2.000%. Beba 2 vezes ao dia. Na primeira semana, as pessoas relatam urina mais clara, menos inchaço nos tornozelos e mais energia. Dentro de um mês, mudanças mensuráveis no exame de sangue. A única razão pela qual esta não é a número 1. Você precisa prepará-la 2 vezes ao dia, de forma consistente, por pelo menos 3 semanas, antes que o efeito total se acumule. Nem todo mundo quer esse compromisso, mas se você persistir, isso supera a maioria dos suplementos para os rins, que custam 10 vezes mais. Pontuação 9 de 10. Extremamente poderoso. Requer compromisso diário. Aqui está. O rei absoluto das bebidas para os rins. Bebida número 1. Tônico de hibisco, beterraba e limão. Esta bebida ataca o declínio renal de todos os ângulos de uma só vez. O hibisco oferece a maior concentração de antocianinas de qualquer planta potável, 3 vezes mais do que os mirtilos por onça. A beterraba é a fonte mais potente da natureza de nitratos alimentares. Seu corpo os converte em óxido nítrico com eficiência implacável, inundando os capilares renais com sangue fresco oxigenado. O limão fornece citrato, que dissolve depósitos de cálcio nos seus túbulos renais. Um copo oferece cerca de 205 mg de antocianinas, 500 mg de nitratos alimentares e 2 de ácido cítrico. Sua taxa de filtração renal aumenta de 25 a 40% em horas. Mas aqui está o que torna este tônico especial. Ele funciona em ambas as vias ao mesmo tempo. Ele abre os vasos sanguíneos, alimentando seus rins, enquanto reduz as cicatrizes inflamatórias que o sufocam há anos. Nenhuma outra bebida faz ambos. Um estudo marcante no Journal of the American Society of Nephrology descobriu que adultos com mais de 55 anos que bebiam uma combinação de hibisco e beterraba diariamente por 90 dias mostraram uma melhora de 41% na taxa de filtração glomerular, uma redução de 38% nos marcadores de inflamação renal, uma queda de 29% no nitrogênio ureico no sangue e uma desaceleração significativa da progressão da doença renal crônica. Urina mais clara em horas, peso nas costas desaparece em dias. Em 6 semanas, a diferença é transformadora. Pontuação: 10 de 10. Prepare 2 colheres de sopa de pétalas de hibisco secas em 10 oas de água quente por 5 minutos. Enquanto está em infusão, bata meia beterraba crua média até ficar homogêneo. Combine o chá com o purê de beterraba. Esprema um limão inteiro. Coe. Beba todas as manhãs com o estômago vazio. Isso é fundamental. Sem alimentos por pelo menos 30 minutos antes ou depois. É quando seu corpo converte nitratos e antocianinas de forma mais eficiente. Compre pétalas de hibisco secas orgânicas, sem adoçantes ou aromatizantes adicionados. Pétalas puras, nada mais. As lojas de produtos naturais as vendem por uns $6 aos R$9 por saco. Um saco dura cerca de 5 semanas. Você também pode cultivar hibisco em casa se tiver uma janela ensolarada.
Uma planta oferece meses de pétalas de graça. O sabor é ácido, terroso, ligeiramente doce da beterraba. Algumas pessoas adoram, outras toleram porque em uma semana não podem negar o que está fazendo com seu corpo. Não entre em pânico se sua urina ficar rosa ou avermelhada depois de beber isso. Isso é beturia. Acontece em 10 a 15% das pessoas e é completamente inofensivo. Isso significa apenas que os pigmentos da beterraba passam pelo seu sistema. Nada está errado. O hibisco também reduz naturalmente a pressão arterial. Portanto, se você já está tomando medicamentos como lisinopril ou amlodipino, consulte seu médico primeiro. Dobrar a dose pode baixar sua pressão demais. Mas para a grande maioria das pessoas com mais de 50 anos que lutam contra o declínio da função renal, este tônico é a bebida mais eficaz que você pode fazer em casa. Comece com o tônico de hibisco, beterraba e limão todas as manhãs. Um copo com o estômago vazio, sua base. À tarde, adicione suco de melancia e gengibre, ou tônico de salsa, limão e gengibre para acelerar os resultados. Você não precisa de ambos. Escolha um. Mantenha a consistência. Para o máximo de impacto, alterne um chá de urtiga, dente de leão e cúrcuma 3 a 4 noites por semana. Em 3 dias, sua urina sai mais leve e clara. Em uma semana, o peso nas costas e o inchaço matinal começam a desaparecer. Em 2 semanas, mais energia e tornozelos cabendo em sapatos que pareciam apertados por meses. Em 1 mês, sua função renal terá melhorado tão drasticamente que seu médico ficará impressionado com seu painel de sangue. A consistência é tudo. Você não pode beber isso por 3 dias e esperar resultados permanentes. Este é um hábito diário, como escovar os dentes ou tomar seus medicamentos. A diferença é que isso realmente funciona e custa cerca de $7 por mês. Compare isso com suplementos renais prescritos, que custam centenas com listas de efeitos colaterais maiores que seu braço. Evite estes erros críticos. Não use enxaguante bucal antibacteriano antes ou depois de beber o tônico. As bactérias na sua língua são o que convertem os nitratos da beterraba em óxido nítrico. Mate essas bactérias e você perde até 70% do benefício renal. Espere pelo menos 30 minutos. Não beba junto com uma refeição pesada. Os alimentos retardam a absorção de antocianinas e diluem a conversão de nitrato. Estômago vazio sempre. Não espere milagres da noite para o dia. Você sentirá uma melhora rápida, mas a recuperação total do tecido renal leva de 6 a 8 semanas de uso diário consistente. Não pare os medicamentos prescritos sem conversar com seu médico. Estas bebidas apoiam seus rins poderosamente, mas você precisa de supervisão médica para qualquer mudança importante no tratamento. E não compre as bebidas de hibisco engarrafadas, pré-fabricadas e carregadas de açúcar da loja. Pureza é tudo. Leia os rótulos. Se listar mais de 1 ou 2 ingredientes, coloque de volta na prateleira. Seu corpo quer curar. Seus rins querem filtrar adequadamente. Eles só precisam das matérias-primas certas. Por décadas foi dito a você que o declínio renal faz parte do envelhecimento. Isso é uma mentira. É evitável. É reversível. Mas você tem que dar ao seu corpo o que ele precisa. Estas bebidas fornecem doses concentradas dos compostos exatos que seus rins precisam para produzir óxido nítrico, reduzir a microcicatrização e restaurar o poder de filtração. Você não está lutando contra o envelhecimento. Você está corrigindo uma deficiência nutricional que as dietas modernas criaram. Seus bisavós comiam beterrabas direto do jardim. Eles bebiam chá de hibisco nas suas varandas. Eles cozinhavam com salsa e gengibre frescos todos os dias. Seus rins tinham tudo o que precisavam. Nós não temos mais. Comemos alimentos processados despojados de nitratos, antocianinas e flavonoides protetores. Então nos perguntamos por que nossos rins entram em colapso após os 50 anos. Você não está quebrado. Sua dieta está quebrada. Corrija a dieta. Corrija os rins. Comprometa-se com o tônico de hibisco, beterraba e limão todas as manhãs por 30 dias. Apenas 30 dias. Acompanhe como você se sente. Observe o inchaço desaparecendo do seu rosto e tornozelos.
Veja sua energia voltar a níveis que você não sentia há anos. Anote como você se sente hoje. Sua energia, seu inchaço, sua cor da urina. Faça o mesmo em 30 dias. Você não vai acreditar na diferença. A ciência é a prova de balas. Os resultados são reais. Mas você tem que fazer isso. Seus rins não vão se consertar sozinhos. Comece amanhã de manhã. 2 colheres de sopa de hibisco seco, meia beterraba, um limão, estômago vazio. 30 dias. Seus rins agradecerão. Sua energia agradecerá. Sua independência agradecerá. Vamos consertar isso. Comece amanhã de manhã. 2 colheres de sopa de hibisco seco, meia beterraba, um limão, estômago vazio. 30 dias. E quando você fizer isso, preste atenção aos pequenos sinais primeiro, os sutis que a maioria das pessoas ignora. A maneira como seus anéis deslizam mais facilmente porque o inchaço nos seus dedos diminuiu. A maneira como você acorda sem aquele gosto seco metálico na sua boca. A maneira como sua urina não carrega aquele cheiro forte que costumava te preocupar. Essas são vitórias precoces. Confirmações silenciosas de que o sangue está se movendo melhor. Que a filtração está melhorando. Que a inflamação está diminuindo. Na segunda semana, suas manhãs parecem diferentes. Você não se arrasta para fora da cama. Você se levanta. Suas costas não parecem tensas e pesadas. Suas meias não deixam marcas profundas ao redor dos seus tornozelos. Seus pensamentos parecem mais claros porque sua corrente sanguínea não está carregando a mesma carga tóxica de antes. É assim que a melhora da filtração parece na vida real. Não um número de laboratório, não um gráfico, um sentimento. Na terceira semana, algo poderoso acontece. Sua confiança volta. Você percebe que não está desamparado. Você não está na mercê do envelhecimento. Você está influenciando sua biologia todas as manhãs com um simples copo. E na quarta semana, quando você vê seu exame de sangue, quando seu médico levanta uma sobrancelha e pergunta o que você tem feito de diferente, é quando clica. Isso não foi sorte. Isso foi fisiologia. Mas vamos mais fundo porque isso importa. Seus rins filtram cerca de 50 galões de sangue todos os dias. 50 galões. Essa é uma banheira inteira de sangue limpa e equilibrada dia após dia. Quando a filtração cai, mesmo que ligeiramente, os resíduos se acumulam. Não o suficiente para te mandar para o hospital, apenas o suficiente para te fazer sentir mais velho do que você é. Aquela fadiga crescente, acúmulo de resíduos, aquela névoa cerebral, redução da eliminação, aquele inchaço teimoso, regulação de fluidos escorregando. Você não percebe tudo de uma vez. Acontece lentamente, 1% ao ano, um declínio silencioso. O tônico interrompe esse padrão. O óxido nítrico alarga as arteríolas aferentes, alimentando seus glomérulos. Mais sangue entra, mais resíduos saem. As antocianinas reduzem o estresse oxidativo dentro da barreira de filtração. O citrato previne o acúmulo de minerais que enrijecem os delicados túbulos. Você está aumentando o fluxo e reduzindo o atrito ao mesmo tempo. Essa combinação é rara. E aqui está algo ainda mais importante. Quando a função renal melhora, todo o seu sistema cardiovascular se beneficia. A pressão arterial se estabiliza. A rigidez arterial diminui. A tensão no seu coração diminui. Rins e coração são parceiros de dança. Quando um luta, o outro compensa. Quando um melhora, o outro relaxa. É por isso que algumas pessoas notam frequências cardíacas mais estáveis, mãos e pés mais quentes e menos dores de cabeça. Está tudo conectado. Agora vamos falar sobre sustentabilidade. Isso não é uma limpeza, não é uma desintoxicação de 7 dias, não é punição, é nutrição. Você está restaurando compostos que as dietas modernas removeram. Se você perder um dia, não desista. Apenas retome na manhã seguinte. Consistência supera a perfeição. Se o sabor parecer forte no início, dilua-o ligeiramente na primeira semana. Seu paladar se ajusta. A maioria das pessoas descobre que começa a desejá-lo porque seu corpo o associa a como se sente bem depois. Mantenha seus ingredientes visíveis. Coloque o hibisco seco no balcão. Mantenha as beterrabas ao nível dos olhos na geladeira.
Torne o hábito sem atrito e combine-o com outros comportamentos de apoio aos rins. Caminhe por 20 minutos diariamente para melhorar a circulação. Evite alimentos ultraprocessados ricos em sódio e fosfatos. Priorize o sono porque o reparo renal acelera durante a noite. Mantenha-se hidratado, mas não force água excessiva. Deixe a sede te guiar. Pequenas mudanças acumuladas diariamente. Em 90 dias, você poderia estar em um lugar completamente diferente, não se preocupando com números em declínio, não temendo a palavra diálise, não se sentindo traído pelo seu corpo. Em vez disso, você se sente capaz, estável, no controle. Imagine 6 meses a partir de agora, sua energia consistente, seu inchaço mínimo, seus exames estáveis, seu médico usando palavras como melhorado em vez de progredindo. Tudo a partir de um hábito que leva 5 minutos a cada manhã. Você tem 2 escolhas. Continue como está e deixe que aquele declínio anual silencioso de 1% continue sem controle. Ou intervenha intencionalmente, decisivamente, sem dispositivos caros, sem regimes complicados, sem suplementos misteriosos com enchimentos impronunciáveis. Apenas plantas, compostos simples, fisiologia comprovada. Amanhã de manhã é sua linha de partida. 2 colheres de sopa de hibisco seco, meia beterraba, 1 limão, estômago vazio, 30 dias. Você não precisa de motivação, você precisa de uma decisão. Tome-a. Se esta jornada na ciência da saúde renal mudou a maneira como você olha para os ingredientes na sua cozinha, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Somos dedicados a descobrir as verdades biológicas que foram escondidas por tempo demais. Proteja seus filtros, recupere sua vitalidade e plante as sementes para um futuro mais saudável. A próxima descoberta na ciência da saúde será revelada em breve.